Vamos retornando, galerinha, vamos retornando para a nossa segunda aula, né, do dia de hoje. Hoje nós estamos falando sobre as famosas redes sociais e o impacto que elas possuem na nossa vida, né, na sociedade, no aspecto de comunicação pessoal e também como as empresas passaram a se comunicar com os seus clientes. E nesse segundo momento da nossa aula de hoje, turminha, quando eu encerrar o conteúdo, nós iremos dar início ao nosso bate-papo sobre o nosso projeto. Então, você que tem dúvidas, perguntas, que quer dicas, tá? Eu queria pedir para os professores mediadores continuarem fazendo o que sempre vocês fazem, que é me ajudando, dando um grande suporte para os alunos. Eu queria pedir para vocês, por favor, para vocês perguntarem para os seus alunos, né, verificarem com os seus alunos o que eles têm de dúvida, o que eles estão precisando de orientação, se está tendo alguma dificuldade ainda de fazer o projeto. Então, esse é o momento, tá, galerinha? Essa aqui é a nossa última aula sobre o projeto antes da entrega. A entrega é amanhã, então não deixe de fazer suas perguntas. E se você, por exemplo, não está no polo, que não está com um professor mediador, você pode colocar aqui também no YouTube suas perguntas, tá bom? Não tem problema, pessoal. Eu fico com vergonha, né, de colocar aqui no IPTV, de colocar no YouTube. Então, pessoal, nesses casos, vocês podem também me mandar mensagem. Mas é importante que vocês mandem aqui no ao vivo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. E aí vocês já se ajudam, né? Eu já tiro a dúvida de várias pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Então, daqui a pouco nós vamos dar início. Eu vou fazer uma revisão, eu vou trazer pontos importantes, dicas importantes, e aí vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês daqui a pouco, tá bom? Ok? Então, vamos dar continuidade, galerinha, à nossa aula de hoje. E nós estávamos falando sobre esse comportamento social, tá? Nós estávamos conversando sobre a forma com que aconteceu, né, a forma de comunicação que foi mudando ao longo do tempo, entre uma pessoa e pessoa, e também, principalmente, entre as empresas e seus consumidores. As redes sociais, elas vieram para ficar. E o setor de marketing, o setor de publicidade, eles aproveitaram muito bem esses recursos tecnológicos. Até hoje, eles aproveitam muito, né? Nessa semana, não sei se vocês já tiveram essa aula, mas nessa semana nós estávamos falando sobre a parte de dados, né? Eu acho que foi ontem, né? Foi ontem a aula sobre dados, onde nós estávamos conversando sobre a mudança entre dado que é transformado em informação e essa informação é transformada em conhecimento. Então, pessoal, é o seguinte: esse processo de pegar dados e transformar em conhecimento também é utilizado nas redes sociais, tá? As empresas de publicidade, elas conhecem o seu estilo, o seu perfil de consumo de acordo com as suas curtidas. Então, se você curte muito, por exemplo, skate, normalmente o Instagram ou o Facebook vai te direcionar mais coisas relacionadas a esse assunto que você goste. Se você gosta de fazer, por exemplo, crochê, provavelmente você vai passar a curtir páginas de crochê. Então, quando você se espantar, o teu Instagram vai estar lotado de vídeo de crochê. E assim sucessivamente. Por quê? Porque as redes sociais, uma das coisas assim que o Instagram, ele teve uma sacada muito grande, e por isso que ele ainda está ativo, é porque ele foi aprendendo, né? Ele é uma rede social inteligente que ele aprende com a necessidade do usuário. Não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem um perfil do Instagram totalmente diferente. E o consumo dela de informação é diferente também, porque ele vai aprendendo com as curtidas, né? Com o que você curte, com o que você compartilha, com o que você comenta,
Ele entende que aquilo ali é o que tu gosta, então ele vai te disponibilizar mais propagandas de produtos daquele nicho, pessoas que curtem também aquele estilo de gostos, para você manter sempre uma relação voltada às tuas necessidades. E aí, pessoal, nós temos também outras redes sociais. Aqui está falando, né? Cada rede social traz um objetivo para públicos específicos. O pessoal do Instagram, eles têm um perfil diferente do pessoal que é muito assíduo no Twitter, né? O Twitter, ele normalmente as pessoas colocam, é uma rede social para você expressar suas opiniões, né? Expressar opiniões sobre algum assunto. Então, quando acontece alguma coisa hoje na humanidade, alguma coisa que está revolucionando, que precisa ser, assim, comunicada, as trends, né, do Twitter ficam no alto sobre aquele assunto. Por quê? Porque muita gente vai estar conversando sobre aquele assunto. Então, o Twitter, ele é uma rede social que ele é muito mais voltado para esse aspecto, né? Pequenos textos mais diretos, voltados para um determinado conteúdo. Totalmente diferente, por exemplo, do Instagram, que as pessoas, elas esperam mais o quê? Vídeos, né? Reels, pequenos, curtos, ou então fotos, tá bom? E aí, pessoal, ó, o Twitter ele tem atraído perfis de consumo por informações mais rápidas. E o diferencial é que quem segue é o time proposto por essa rede, né? Na verdade, a pessoa que segue, que utiliza o Twitter, é porque ela gosta desse estilo de informação. E ela gosta também de se comunicar com esse estilo, tá bom? E o diferencial de quem segue, né, é o time proposto por essa rede, que muitas vezes postam informações no microblog antes mesmo de serem publicadas nos portais de notícias. Então tem muita gente que trabalha também com notícia e que começa a expressar suas opiniões primeiro no Twitter e depois passa para uma rede de comunicação geral. E aí, turma, uma outra característica que essas mídias sociais trouxeram foi a acessibilidade a pessoas comuns de terem voz e expressarem suas opiniões. Como eu havia conversado com vocês anteriormente, um dos principais meios de comunicação antigamente era o rádio e a TV, por exemplo, tá? Mas se você queria expressar a sua opinião sobre um assunto que estava sendo falado naquele local, naquele momento, provavelmente não teria essa possibilidade de expressar a sua opinião, ou até mesmo de compartilhar, ou então de apoiar aquela opinião que estava sendo expressa. As redes sociais, elas permitem com que as pessoas expressem as suas opiniões sobre diversos assuntos, ou todos os assuntos, né? É a tal da famosa liberdade de expressão. Porém, isso é algo muito positivo, mas também é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? Nem tudo nos convém. Então, ter muita atenção, né, com relação a isso. Eu tenho direito, eu sou livre para falar o que eu quiser na rede social. Será, né? Será que você é livre para falar o que você quer, do jeito que você quer na rede social? Será que as suas opiniões ou o que você está falando não acaba ferindo, tá, a liberdade do outro, né? Porque quando a nossa liberdade fere a liberdade do outro, tem algum problema, viu? Então tem que ter muita atenção com relação a isso. As redes sociais, elas nos possibilitam essa possibilidade de comunicar, de expressar. Até mesmo, às vezes, não é nem porque você queira, por exemplo, mostrar para o outro o que está acontecendo na sua vida. Às vezes você quer simplesmente deixar guardado o momento que você está passando na sua vida para futuramente você olhar para trás e ter um registro. Muita gente também utiliza dessa forma, tá? Como tudo na vida, existe um lado bom e um lado ruim. Essas ferramentas, elas permitem aos seus usuários a possibilidade de expressarem o que pensam, sentem, vivem, sem nenhum tipo de filtro. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Transformando aí essas ferramentas em uma espécie de diário virtual.
Então, aqui, as redes sociais, as pessoas, elas precisavam... Algumas pessoas, antes de começar a utilizar a rede social, elas tinham que ter, por exemplo, um curso do que não fazer em uma rede social. Porque tem gente, né, que não entende a proporção e a dimensão de onde as suas informações estão sendo vistas e por quem elas estão sendo vistas, né? Pessoal, nem tudo que a gente vive pode ser colocado em uma rede social, pelo amor de Deus, tá? Tenham atenção, principalmente vocês, né, que pretendem ser futuros profissionais da área de tecnologia. Tenham bastante atenção, tá? De como você utiliza uma rede social. Porque se você está disposto a criar uma, saiba que as pessoas vão atrás da sua vida lá. Elas vão atrás da sua vida lá. Não acho que não vão não, porque vão. Não importa o seu familiar, o seu colega de turma, o seu professor, a sua professora, se você tiver, né, no caso, o seu chefe, a sua chefe, o seu gestor. As pessoas vão querer saber, tá? E aí tem gente que é um pouco sem noção nas redes sociais. Então, turma, a gente vive em sociedade. E o nome já diz rede social, né? É para manter uma noção, para manter uma comunicação social. Nem tudo que é liberado lhe convém também, tá bom? Então, tenha bastante atenção com os comentários. Ó, tem muita gente que acaba se prejudicando muito nas redes sociais, porque, primeiro, uma pessoa já sem noção da vida, aí ela acaba sendo uma pessoa sem noção a uma proporção nacional, internacional, regional, por exemplo. Porque quando você posta algo na internet, você não tem mais controle de onde essa informação vai parar. Você pode postar, tirou depois de 1 minuto, mas dependendo do que você postou, galerinha, você não tira mais da rede nunca mais. Então, tenham atenção com as redes sociais, tá bom? Então, tenham bastante atenção. E eu já vou dando essa dica para vocês, antes de vocês entrarem aí na vida profissional. Tenham muita atenção, muito cuidado. Tem que ter o tal do famoso discernimento, né? O discernimento, viu? E aí, pessoal, nas redes sociais, hoje, existem muitas polêmicas. A gente vê muitas polêmicas. Porque muitas pessoas acabam utilizando as redes sociais para serem uma bomba de fake news. Tem gente que ama fazer isso, né? Que pega uma informação e distorce e lança na rede para um monte de gente ficar desinformado igual ela. Também tem pessoas que acabam expressando informações, né? Expressando as suas opiniões nada corretas. Tem muita gente que expressa suas opiniões racistas, tá? Preconceituosas nas redes sociais. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre esses assuntos, né? De pessoas que acabam sendo, por exemplo, bombardeadas com informações negativas por conta das redes sociais, porque as pessoas acabaram não entendendo o que é viver em sociedade, né? E o quanto que as suas informações impactam também na vida do outro. Não tem o tal dos influencers, né? Dos influenciadores digitais. Os influenciadores são pessoas que têm um estilo de vida, que vivem de uma forma e que vendem a sua forma de vida para outras pessoas. Eles têm uma forma de vida para te influenciar a querer viver igual eles, certo? Por isso que são influencers, tá? O trabalho deles é esse. Então, essas pessoas, por exemplo, elas precisam ter muito cuidado. Então, tem muita gente que foi, né, que acabou, nesses últimos anos, com o aumento da rede social, tinha uma vida que não era o que ela vendia. Vou dar só um exemplo. Imagine uma pessoa
que ela é defensora dos animais, né? Que ela se diz vegana, por exemplo, não consome nada do segmento animal, tá? Nada que venha da parte animal. Não só em alimento, mas até, por exemplo, em vestimenta, em produtos cosméticos. Uma pessoa que é vegana, ela não consome nada que venha de origem animal. E aí imagine uma pessoa que vende isso na internet, né? Que fala, eu sou vegana, né? Vamos aprender a viver dessa forma, que eu acho fantástico. Eu acho belo demais quem tem esse estilo de vida. Porém, a pessoa vende, né, no Instagram esse estilo de vida, mas na realidade ela é uma consumidora de carne nata, por exemplo. Isso pode acontecer? Acontece, tá? Por quê? Porque o papel dela naquele momento é ser influencer. Só que ela precisa ter uma coerência de vida também com o trabalho dela, né? Então, isso acontece muito nas redes sociais. Muitas pessoas acabaram se prejudicando nisso também, por conta da proporção da informação. Você envia uma informação, você envia um comunicado e você não tem a proporção de onde ele chega. Isso também acontece, por exemplo, nas empresas. Imaginem aí que a empresa vai lançar um produto novo. Ela vai lançar um produto novo, o lançamento está marcado, vai ter uma super festa, dia 16 de setembro, no caso amanhã. Aí, sem querer, por algum motivo, de alguma forma, a publicação vazou e saiu um dia antes. Olha a confusão que não é esse negócio, né? Olha aí o prejuízo que essa empresa tem, provavelmente. Por quê? Porque o lançamento, a festa de lançamento que seria no outro dia, né, no dia seguinte, acabou sendo, por exemplo, prejudicada. Por quê? Porque, pessoal, lançou na web, não tem mais como ter a proporção de quem teve acesso à informação. Não tem como, né, apagar da mente da pessoa. Então, quando nós utilizamos a internet, a gente precisa ficar muito atento também à forma com que a gente relaciona, que a gente se relaciona com o outro, as nossas opiniões, né? Como é que a gente expressa essa nossa opinião, se não está agredindo ninguém, se não está ferindo também o direito de liberdade do outro. A gente tem que ter muita atenção. E também, pessoal, a rede social hoje em dia, ela é uma forma com que o outro consegue te enxergar. Então, se o outro não te conhece, ele vai querer te conhecer através da tua rede social. Então, o que você posta, a forma que você posta, o conteúdo que você disponibiliza sobre a sua vida na rede social, é o catálogo, é como se fosse o teu catálogo, o teu book, né, de como a pessoa vai te enxergar na sociedade. Então, antes de postar qualquer coisa em uma rede social, tenha a dimensão se realmente é algo correto, né? É algo que deve ser visto, que vai ser interpretado de uma forma correta pelas pessoas. Tem que ter muita atenção com relação a isso, viu? E aí, turma, o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Eita, que esse assunto aqui, ele acaba gerando muita polêmica em muitos lugares. Por quê? Tem empresas que utilizam as redes sociais como a principal ferramenta de comunicação entre a empresa e os seus clientes. Porém, normalmente existem pessoas dedicadas para isso. Então, tudo bem, né? Se a sua função é se comunicar com os clientes da empresa pela rede social, a empresa espera que você passe o dia inteiro na rede social. Porém, né, acontece muito de muitas pessoas serem prejudicadas no seu ambiente de trabalho pelo excesso, viu? Tem gente aí que não sabe diferenciar o momento correto de utilizar essas redes de comunicação, tá? Então, turma, tem que ter muita atenção. Hoje em dia, a maioria das pessoas, das empresas, não permite acesso às redes sociais no trabalho, entendendo que a mesma afeta a produtividade do funcionário, além de gerar desconcentração ou baixa qualidade das tarefas. Então, tem muita gente que aí eu acho que, não sei, de alguma forma tem alguma dependência das redes sociais, que não consegue passar o momento, 1 horinha, 2 horinhas, sem ficar no celular.
Tem gente que trabalha com isso, ok. Se você trabalha com rede social, boa sorte, né? Porque, pelo amor de Deus, é uma quantidade infinita de informação todo o tempo. Porém, se o seu trabalho não é estar conectado na rede social, tenha muita atenção com relação a isso. Isso aqui não é visto com bons olhos dentro de uma empresa, tá? Ao invés de você estar desempenhando as suas funções, você está na web navegando aí nas redes sociais, curtindo. Tem gente que nem se toca, né? Que tem o chefe na rede social, curte aí o perfil do chefe, o chefe curte o perfil. E aí, tá no teu horário de trabalho, e aí a pessoa nem se toca, compartilha várias coisas e tudo mais. E aí o chefe olha assim, oxe, mas e esse horário não era para ela estar, não era trabalhando, a criatura de Deus, e tá postando coisa no Instagram? Vocês acham que isso não acontece? É só o que acontece, tá? E às vezes a pessoa nem percebe que está nessa rotina de utilização das redes sociais, que nem se toca que ela está se expondo. Por quê? Porque deveria estar fazendo a atividade dela. No momento do intervalo, aí você se atualiza, né? Olha os stories, porque eu não estou falando que é ruim, não. É ótimo. Mas tudo tem um momento correto. Porque as redes sociais, elas são uma grande distração. Elas são uma enorme distração em muitos momentos. E ela pode, sim, afetar a qualidade do teu trabalho. Você ficar tão desatento, né, com o teu trabalho que você pode até não desempenhar suas atividades da melhor forma, como a empresa espera. E isso aqui, pessoal, é uma das fontes de descontentamento, né, de empresas, sim, tá bom? De muita gente aí que, ao invés de estar fazendo suas funções, está colado em um WhatsApp ou Instagram. E aí, turma, para a maioria dos funcionários, o fato que pode gerar certo descontentamento é por essa causa. Alguns até tornam-se funcionários desmotivados também, tá? Por conta disso. Por conta que não consegue desempenhar suas atividades, são chamados a atenção. E tem gente, pessoal, que tem uma dependência mesmo, uma dependência das redes sociais. Não consegue ficar e viver sem, tá bom? Já outras empresas entendem que o uso das redes sociais pode ser bom, aumentando aí a produtividade do profissional, mas principalmente porque são necessários para a execução do seu trabalho. Então, isso aqui é que faz a diferença. Se a sua empresa trabalha com rede social e o seu trabalho é postar informação ou gerar engajamento para a empresa na rede social, ok. Então, a empresa sabe que a sua ferramenta de trabalho é uma rede social. Porém, se não for nesse caso, galerinha, isso aí não é visto com bons olhos dentro de uma empresa. Tá bom? Além de ser uma maneira de gerar confiança no funcionário pela empresa, aguça também a sua criatividade, quando a empresa permite, tá? Utilizar, desde que este saiba estabelecer prioridades em seu trabalho, o que quer dizer que não gaste, né, muitas horas em sala de bate-papo, quando teria que terminar aquele relatório para apresentar à diretoria, no caso. Então, tem muita gente que tem essa condição aí nas redes sociais de não conseguir se controlar mesmo, que às vezes fala, eu tô tão cansada e não consegui fazer nada durante o dia inteiro. Existe uma ferramenta no nosso celular que ele consegue monitorar a quantidade de horas que você ficou em determinados aplicativos. Isso é muito bom você colocar disponível no seu celular para você, no final do dia, fazer uma reflexão de quanto tempo da sua vida você está gastando em uma rede social. E o quanto tempo da sua vida que você está deixando de aproveitar para desempenhar suas atividades, fazer suas atividades da escola, fazer coisas como lazer, como, por exemplo, se divertir, assistir um filme, assistir uma série, ou jogar um futebol ou um videogame, por exemplo. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo para nada, nem para me divertir. Muitas pessoas, às vezes, não têm tempo de viver
Porque gastam mais tempo nas redes sociais e aí atrasam seus afazeres e acabam perdendo tempo para fazer uma atividade importante na sua vida. Aí realmente fica sem viver mesmo, tá? Então tem aplicativos no nosso celular que ele libera, né? Você monitora, é você que monitora. No final do dia você olha quantas horas eu utilizei de WhatsApp, de Instagram, quantas horas eu fiquei no YouTube. Ele mostra detalhadamente. Isso aí, pessoal, é para você fazer a reflexão na sua vida, tá? Isso aí é importante, tá bom? Outro ponto, né? Dicas de etiqueta para uso das redes sociais. Algumas dicas aqui para vocês. Cuidado com o conteúdo de publicações, né? Evitando assuntos polêmicos ou comentários que podem ser interpretados como discriminatórios ou xingamentos. Tenha atenção, né? Olha aí essa dica nas redes sociais. Não falar mal da empresa, de chefes ou colegas de trabalho. Lembrando que as pessoas também estão conectadas, podendo a qualquer tempo visualizar tais comentários. Além de atitudes assim, são antiprofissionais, tá bom? Então, tenham atenção, isso aqui são dicas, tá? Dicas reais, para você não ter nenhum tipo de problema. Nunca publicar fotos, né, muito expostas ou sensuais. Isso pode também queimar a sua imagem profissional. Então, pessoal, essas são algumas dicas do que você não deve fazer, né, na rede social. Tenha atenção, tenha um pouco de atenção com relação a isso, tá? Aí você pode falar, professora, mas a minha rede social é um ambiente que eu controlo as pessoas que visualizam as minhas publicações, né? É fechado. É fechado, só quem eu libero tem acesso às tuas informações. Ok, tudo bem, mas você controla o que as pessoas que têm acesso à tua rede social podem fazer com as tuas informações? Você não controla, tá? Você pode até confiar, mas você não consegue controlar. Então, o melhor que você faz é o quê? É ter discernimento, tá? Discernimento do que deve e o que não deve postar. E aí, pessoal, para encerrar esse nosso momento das redes sociais, queria fazer aqui uma repaginada com vocês. Então, turma, nós conversamos hoje que as redes sociais elas são das principais ferramentas e meios de comunicação que a humanidade hoje utiliza. A comunicação é algo essencial para o crescimento da humanidade. E com o passar dos anos, a humanidade foi sendo modificada, foi mudando, foi alterando, e como as pessoas se comunicam, também precisava, né, mudar, ser alterado, tá bom? E aqui, galerinha, a gente conversou também sobre o quanto que as redes sociais impactam na vida das pessoas, de uma forma direta, e também de como que as empresas hoje trabalham e atuam nesse segmento de redes sociais, tá certo? Tudo bem? E aí, galerinha, agora nós iremos passar para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje, tá? Que é, no caso, do nosso projeto, né? A nossa atividade avaliativa, que é a atividade avaliativa dessa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Então, se você está um pouco perdido, certo? A atividade avaliativa dessa disciplina, ela deve ser entregue até amanhã, tá bom? Até amanhã. Então, 23h59 ainda é dia 16, tá bom? Então, até esse horário pode enviar. Você, professor mediador, converse com seus alunos. As atividades, né, os projetos devem ser enviados para os professores mediadores, tá bom? Então, primeira informação, a data da entrega, dia 16, até dia 16 de setembro, mais conhecida como amanhã. Outra informação importante que várias pessoas vêm conversando comigo durante essa semana. O material, o projeto deve ser entregue para o professor mediador. Ok?
Professores mediadores, uma dica que eu passo para vocês. Vocês, mais do que eu, sabem a realidade de cada aluno de vocês, né, da região. Então, combinem com seus alunos a melhor forma deles lhe entregarem esses projetos, tá certo? Estou falando isso de uma forma geral, porque alguns professores mediadores já entraram em contato comigo e conversaram sobre algumas realidades. Então, vocês já sabem, né? Vejam com seus alunos a melhor forma para eles entregarem para vocês os seus projetos, certo? Ok? Lembrando, esse projeto, o combinado lá desde o primeiro dia, foi que vocês poderiam fazer em dupla, tá? Em dupla. Lembrando que quando a gente propõe uma atividade em dupla, os dois precisam fazer o trabalho, certo? Então, entrem em um consenso aí e vejam como é que vocês estão se organizando. Eu vou começar daqui a pouco a ler as mensagens, tá? Pronto. Os professores mediadores é que ficarão responsáveis pelos projetos e eles irão corrigir a atividade de vocês, tá bom? Isso tanto com os projetos quanto as atividades avaliativas das outras disciplinas, normalmente sempre é o professor mediador que recebe e que realiza a correção desse trabalho, tá? Outro ponto. Deixa eu dar uma olhada. Edion, você poderia subir um pouquinho o chat só para eu ver as outras mensagens anteriores? Né? Só para eu poder verificar aqui. Pronto. Então, ó, a maioria das perguntas que estão aqui no chat do IPTV é perguntando para quem deve ser enviado o trabalho, tá, o projeto. Então, como eu já conversei com vocês, é para ser entregue para o seu professor mediador. E a data de entrega é até amanhã, como eu conversei com vocês também agora há pouco, dia 16. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada. Ok. Então, galerinha, alguns alunos entraram em contato comigo, né? Falando que estavam fazendo seus projetos sozinhos, tá? Porque não tinha conversado com algum colega ou algo do tipo. Então, é importante que vocês se comuniquem. O grupo do WhatsApp, ele também serve até para você ter acesso ao contato dos seus colegas que estudam com vocês, né? Sejam aí da mesma região, da mesma unidade escolar. Então, ó, os professores mediadores estão entrando em contato comigo, mostrando algumas temáticas. De já, eu gostaria de parabenizar os professores mediadores, né, que estão dando esse suporte, orientando os seus alunos, fazendo com que os seus alunos se reúnam. Alguns professores mediadores conversaram comigo sobre algumas realidades, definiram temas. Tem alunos de algumas cidades, eu não me recordo agora quais são as cidades. Se vocês estiverem escutando, vocês podem expressar aqui no chat que são vocês. Alguns alunos estão até fazendo pesquisas de campo, tá? Acharam interessante, queriam fazer pesquisa de campo, super fantástico, né? Fantástico demais essa iniciativa de fazer uma pesquisa de campo. E de já, pessoal, se vocês tiraram fotos, né? Se vocês tiraram fotos na pesquisa de campo de vocês, vocês podem colocar essas fotos no projeto também. Existe uma parte, são as últimas folhas do projeto, que se chama anexo. Nesse anexo, é importante que, se você fez algum registro de fotografia, por exemplo, você pode colocar lá essas fotos. Pode ser do grupo que foi fazer a pesquisa, pode ser do processo produtivo de alguma realidade que vocês foram visitar, visualizar, conhecer. Vocês podem colocar fotos. Na verdade, essas figuras enriquecem o projeto de vocês, tá bom? Ok? Lembrando, tá? Lembrando, o projeto ele tem como uma temática geral. Então, todos os alunos de todos os cursos técnicos aqui do canal Educação estão fazendo esse mesmo projeto que vocês estão fazendo aqui, tá? E todos eles estão fazendo com a mesma temática geral, que é painel socioeconômico, um retrato da realidade local, tá bom? Local. Então, cada um de vocês, por exemplo, o pessoal de Fartura do Piauí, eles têm um setor socioeconômico específico. Existem características socioeconômicas que são
bem específicas da região de fartura do Piauí. Já o pessoal de Massapê, eles têm um painel socioeconômico diferente. Provavelmente as pessoas daquela região, elas trabalham com outros produtos, né? De uma forma diferente do pessoal, por exemplo, de fartura do Piauí. Então, é sobre esses processos socioeconômicos que nós queremos conhecer. E de já, pessoal, eu conversei com vocês isso na aula passada. Você, mais do que ninguém, é a melhor pessoa para descrever o painel socioeconômico da sua região. Sabe por quê? Porque você faz parte daquela sociedade, daquele povo, daquela gente, daquele lugar. Então, você vai ter mais propriedade como pesquisador, como aluno pesquisador, para falar sobre o painel socioeconômico da sua região. Muito mais do que eu, por exemplo. Por quê? Porque vocês sabem a realidade de onde vocês vivem. Então, é muito melhor, né, vocês estão tendo a oportunidade, na verdade, de fazer com que outras pessoas conheçam a região de vocês com o olhar de vocês, tá? Isso, pessoal, é um papel que o pesquisador traz de conseguir levar informação para outras pessoas sobre determinados lugares ou sobre determinados assuntos na sua visão. Isso é algo fantástico. Então, pessoal, cada região do nosso estado, nós já falamos, nós tivemos essa aula sobre os potenciais econômicos, tá? Os potenciais econômicos que podem ser desenvolvidos naquela região. Pode ser também falado dos potenciais econômicos que estão sendo desperdiçados na região também. Tem grupo que está falando sobre isso, né? Tem grupo que está falando, por exemplo, do que deveria ser mudado na sua região para gerar renda, para gerar economia. Quais são os recursos que não estão sendo explorados de forma correta? Isso também é algo muito positivo para ser expressado aqui na temática, porque é informação, mesmo que seja, né, o que precisa ser melhorado. O pessoal, deixa eu dar uma olhada, o pessoal de Boqueirão do Piauí está falando assim: professora, se o grupo falar sobre turismo, né, ele pode especificar um ponto turístico da cidade? Com certeza, tá? Se aquele ponto turístico, ele é um ponto turístico que é um local que gera economia para a sua região, com certeza, na verdade, você deve falar sobre ele mesmo, tá? O turismo é um dos setores socioeconômicos que algumas regiões do nosso estado que tem um grande potencial precisa também ser explorado de forma sempre muito consciente, né? Explorado. Então, a gente precisa começar também a falar sobre esses setores. Então, tem locais da nossa região que o foco principal socioeconômico é o turismo, tá? Hoje, os litorais, por exemplo, do nosso estado, eles são regiões que um dos principais focos socioeconômicos é o turismo. Então, precisa ser falado, né? É importante que a gente consiga expressar nos nossos projetos. Tem gente que está falando, né, sobre a criação de caprinos, de bovinos. Tem gente que está falando sobre a produção de produtos que vêm do leite, como a produção de queijo, a produção de doce de leite. Tem gente que está falando sobre a produção, no caso, a produção da cajuína. Tem gente que está falando da exportação da castanha. Tudo isso aqui, eu estou me lembrando de alguns assuntos que estavam falando, né? Os professores mediadores me mandaram mensagem. Tem outros grupos que estão falando sobre a irrigação. Tem gente que está falando sobre a produção de cana-de-açúcar, tá? Então, galerinha, o pessoal deixa eu ver, de Milagres. É Milagres, né?
Santa Cruz dos Milagres, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres, vocês estão tendo alguma dúvida? Estão precisando de alguma ajuda, né? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Lembrando, a data do projeto é importante, tá, pessoal? Estabeleça um plano e familiarize-se. Então, você que já começou o seu projeto, que ainda não entregou o seu projeto, o momento agora é de revisar, tá? Então, lembrem-se da dica que eu passei para vocês. Normalmente, a última fase do nosso projeto que nós fazemos é a formatação. A gente formata o projeto, coloca todo o texto com a mesma fonte, coloca todo o texto com o mesmo tamanho, coloca ele centralizado. Eu gosto mais de texto centralizado, tá? O que é o texto centralizado? Eu tenho aqui a página. Se o meu texto não está centralizado, eu posso começar aqui, tem umas palavrinhas aqui, ele vai para lá, então ele não fica tabulado. O centralizado, né? No caso, o tabuladinho, ele fica do início até o final da linha bem organizado, tá? Todas as palavras se iniciam em uma posição da página e vai até o final da página. Isso aqui mostra uma melhor organização do seu projeto, tá? Então, pessoal, o texto ele precisa estar organizado, com a mesma fonte, com o mesmo tamanho, tá? Foco, né? Foco na aula, galera. Certo? Deixa eu dar uma olhada. Esse ponto turístico não gera renda no momento para a cidade, pois ainda não houve investimento. Aí, pessoal, de Boqueirão do Piauí, vocês estão falando sobre um aspecto que também é importante. Vocês estão visualizando, olha aí, agora eu vou focar aqui no pessoal de Boqueirão do Piauí que falaram um ponto importante. Primeiramente, eles perguntaram se eles poderiam falar sobre um ponto turístico da cidade. E o meu retorno foi que sim, né? Porque se aquele ponto turístico gera renda, é um ponto turístico socioeconômico importante para a cidade, pode falar. Aí o que foi que o pessoal me deu o retorno? Professora, esse ponto turístico, ele não gera renda no momento para a cidade, pois ainda não houve o investimento. Então vocês... Aí agora é que vocês precisam fazer mesmo esse projeto, porque vocês estão tendo um olhar vocês estão tendo um olhar de uma possível, né, de um possível aspecto socioeconômico na região de vocês que tem um grande potencial de ser explorado. Um aspecto que precisa ser explorado na região de vocês. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem falar sobre esse ponto turístico. O que esse ponto turístico tem de bom? O que deveria ser feito para esse ponto turístico hoje? Trazer renda, né? Gerar uma movimentação econômica na região de vocês. Então, sim, vocês podem, sim, é um assunto, na verdade, muito interessante. Nós temos, pessoal, o ponto onde, quando aquele aspecto socioeconômico ele já funciona, gera renda, e nós temos o aspecto que existe uma possibilidade como essa do pessoal de Boqueirão do Piauí, que é o ponto turístico, e que não é explorado. Ou seja, a região está perdendo, né, oportunidades de emprego, está perdendo oportunidades de renda extra. Então, isso aqui, pessoal, vocês podem ter essas duas visões, né? O ponto positivo que está acontecendo, que precisa de mais investimento, que precisa de crescimento, e o ponto que precisa ser desenvolvido, que pode ser explorado, mas ainda não teve investimento. Isso também é um ponto muito importante, tá? Tem outros alunos também que estão falando sobre esses aspectos, né? Com esse olhar que precisa ser desenvolvido ainda. É um assunto também muito interessante, viu? É um assunto que vale muito a pena ser escrito e ser pesquisado, tá? Lembrando que se vocês vão falar sobre esse projeto, sobre esse ponto turístico, tirem fotos. Tirem fotos desse ponto turístico, coloque lá no projeto de vocês. Se vocês não morarem perto,
tentem aí encontrar na internet uma foto desse ponto turístico, para a gente também conhecer, né? Para a gente conhecer e entender melhor quais são as potências que esse local pode trazer para a região de vocês. E aí, turma, pessoal aí de Boqueirão do Piauí, coloquem nesse projeto de vocês a visão de vocês do que poderia ser melhorado. O que precisa ser feito, na opinião de vocês, para melhorar esse ponto turístico? O que poderia ser aproveitado? O que deveria ser investido nesse ponto turístico para ele gerar renda? Como as pessoas da região de vocês poderiam ser beneficiadas? Só com esse tema, eu acho que uns 5 grupos poderiam fazer o projeto com esse tema, cada um falando de um aspecto, né? Falando de um aspecto econômico, falando de um aspecto que traria oportunidade para as pessoas daquela região. Então, tem como explorar muita coisa só nessa temática, tá? Fora o pessoal de Boqueirão do Piauí, né? Tem mais alguém que tenha alguma pergunta nesse estilo, certo? Que estejam com dúvida, que querem um direcionamento, que tem alguma coisa ainda que está um pouco nublado na mente de vocês e que vocês querem clarear? O momento é agora. Deixa eu dar uma olhada se o pessoal do YouTube escreveu alguma coisa. Ok, até o momento não, só o pessoal aqui do IPTV, o pessoal de Hugonápolis, né? Hugo Napoleão, no caso, é Hugo Napoleão. Nossos alunos estão fazendo os trabalhos sobre o tema agronegócio e agricultura. São 2 temas muito interessantes e necessários, né? Necessários, por quê? Se vocês estão falando sobre esses 2 temas, é porque a região de vocês tem um grande papel no estado como um todo nesses 2 segmentos. Nós sabemos aí que o nosso estado é um estado grande, né? Tem países que são menores do que o nosso estado. Então, o nosso estado é um estado grande, eu considero como um estado grande. E ele tem uma extensão também bem expressiva. E cada uma daquelas regiões do nosso estado, ele possui potências diferentes. Tem lugares que ele tem um grande potencial para energias renováveis, como energia solar, energia eólica. Mas tem locais no nosso estado que não tem nada de potencial para energia renovável. Eles têm, por exemplo, para agronegócio. Então, aquela região, ela não tem que se preocupar com energia renovável para investir em energia renovável, não. Ela vai precisar se preocupar com o agronegócio, já que é naquela região que talvez a terra, porque eu não entendo muito bem disso, mas o local, né, a região é propícia para ter esse tipo de produção, tá? No caso, o pessoal de Hugo Napoleão, a nossa região do Médio Parnaíba, se instalou, né, 3 empresas de agronegócio, né? Que legal, muito bom. Eu já quero também conhecer, né? Na verdade, eu quero conhecer um pouco mais da região de vocês. Eu vou aprender um pouco mais sobre o meu estado, né? Que eu vivo desde que eu nasci. Eu vou conhecer mais sobre o estado do Piauí através dos olhos de vocês, tá? Eu já quero saber um pouco, né, mais sobre essas empresas que estão se instalando nessa região, que estão trazendo novas oportunidades de emprego, que estão trazendo, né, novas oportunidades de melhoria para o nosso estado. O pessoal de Juazeiro do Piauí está falando... Eita, agora é muita coisa, né? John, pelo amor de Deus, me ajuda. Sobe aí um pouquinho para eu acompanhar as mensagens que o pessoal agora que engatou a 5ª marcha e começaram a escrever demais no nosso chat, mas eu gosto assim. O Juazeiro do Piauí é conhecido por suas cachoeiras, né, que recebem muitos visitantes, porém, os proprietários dos terrenos fecharam acesso. Oh, meu Deus! E esse é um tema passivo de discussão, né? Tá perguntando se é passivo de discussão. É sim.
É passivo de discussão, sim. De já, eu gostaria de falar para vocês, se alguém, em algum dia quiser me convidar, eu nunca fui uma cachoeira na vida. Eu morro de vontade de conhecer. E eu tenho certeza que se eu tivesse essa oportunidade, eu teria total liberdade, né? Já imaginaram? Se vocês estivessem na região de vocês, um setor para fazer esse turismo? Muita gente pagaria sim, pessoal, para fazer esse turismo, né? Para conhecer as cachoeiras. Deixa eu dar uma olhada, sobe aí, John, de novo, que tem muita mensagem. Preciso acompanhar aqui. Deixa eu ver. Então, pessoal de Juazeiro do Piauí, isso é um motivo, sim, muito bom de discussão, tá? Com relação às cachoeiras. Pode descer um pouquinho, John, por favor. Descer. Deixa eu ver aqui, rapidinho, para aí. A produção de mel também, né? O pessoal de Pajeús, né? Pajeú, produção de mel. Professora, como ficarão no caso? Olha, meu Deus do céu. E olha, pessoal, olha aqui essa mensagem. Eu não vou nem expor, viu? Não vou expor. Galerinha, quem não fez o projeto até agora, corre. Corre para fazer o projeto, que ainda dá tempo, viu? Corre. Dá tempo, sim. Pelo amor de Deus, eu não quero receber mensagem dos professores mediadores falando que tem alunos que não fizeram seus projetos. Turma, nós estamos há mais de um mês falando sobre esse projeto. Tô cantando a pedra para vocês desse projeto, há muito tempo, viu? Há muito tempo. A gente já está conversando sobre ele, certo? Então, se você ainda não fez o projeto, vê se tem aí algum dos seus colegas que te coloca aí no grupo. E, lógico, você vai fazer sua parte do projeto, porque senão não tem como ganhar nota, né? O pessoal de Pajeú do Piauí está falando sobre a venda do leite e derivados. Betânia do Piauí, pronto. Os professores mediadores que possuem algumas realidades específicas dos seus alunos, né? Me mandem um oi, professora, lá no WhatsApp, tá bom? Que a gente conversa sobre alguns assuntos bem específicos. Mas, de já, as informações gerais sobre entrega de projeto é até amanhã, tá bom? Às 23h59, se for por e-mail, tá? Se for por e-mail. Se for impresso, né, se por algum motivo algum aluno não conseguir mandar por e-mail e precisar ser impresso, pelo amor de Deus, vocês têm que entregar até o horário que o professor mediador conseguir receber. Pronto, o pessoal de Pajeú do Piauí está falando que falaram sobre a venda de carne. Se a venda de carne de animais, tanto da parte bovina, de caprinos, suínos, é uma forma de renda na sua região, ok, show de bola, tá? Então, pessoal, de já, alguns comunicados bem gerais, certo? Primeiro ponto, alunos, se comuniquem com seus professores mediadores, tá? Se comuniquem com eles. Eles, os professores mediadores, são os responsáveis por receber, tá? Por receberem os projetos de vocês. Então, alguma particularidade que aconteça, qualquer coisa que aconteça, tá? Os professores mediadores precisam estar cientes. Então, se comuniquem com eles. Olha aí a comunicação sendo importante, porque imprevistos acontecem, problemas acontecem, né? Então, conversem. Não deixem para cima da hora. Outro ponto. O pessoal de... Eita, eu não sei não. Qual é o nome dessa região? John, essa última que foi colocada. Nossa Senhora do Nazaré, né? Professora, falarei da carnaúba. É um assunto fantástico. Pessoal, a carnaúba, ela é utilizada para tanta coisa que vocês não têm dimensão. É utilizado até, sabe para quê? Para fabricação de placas. Fabricação de placas de circuito. Placas de circuito que são utilizadas nas TVs, nos computadores, nos celulares, em muitos lugares, né, em muitos componentes eletrônicos, existe aí um componente que é fabricado através da carnaúba.
É algo muito interessante. Além dela ser utilizada para fazer remédios, né, para a parte de cosmético, tem muita coisa que pode ser explorada na carnaúba, tá bom? Então, galerinha, de já, né, esse momento, quem já terminou o seu projeto, que não enviou ainda, qual é o seu foco agora? É organizar o seu projeto, tá? Ter atenção com o sumário, ter atenção com essa estrutura de organização do seu trabalho, tá? Precisa seguir esse padrão. Eu já vi alguns trabalhos que não estão seguindo esse padrão. Precisa seguir esse padrão de capa, de contracapa, de sumário. Qual é a última coisa que você escreve no seu projeto? É o sumário, tá? Porque você precisa já ter escrito e organizado todas as outras folhas para você saber a página, tá? A paginação. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Carlos Henrique, né, falou o seguinte: estou fazendo meu projeto falando sobre as empresas da minha cidade, empresas comerciais e empresas de construção civil. Então, Carlos Henrique, você tinha até mencionado, né, comigo sobre isso. E eu falei que estava corretíssimo. Por quê? Porque tem muitas regiões do nosso estado que o foco é o comércio, né? É o comércio de empresas. E aí, no caso da sua cidade, se existem empresas que são muito importantes na sua região de construção civil, está certíssimo, tá bom? O pessoal de Nazaré está falando o seguinte: o extrativismo aí da carnaúba, muito bem, né? Quem é Bill, hein, meu povo? Quem é Bill? Pessoal de Fartura, quem é Bill, pelo amor de Deus? Não conheço não sei quem é Bill não, viu? Me falem aí quem é o Bill, porque para eu poder entender as mensagens subliminares que vocês estão colocando aqui no IPTV, certo? Para eu entender do que se trata. Olha, vocês não vão me deixar aqui boiando, pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais alguma mensagem. Se eu não tiver respondido alguma mensagem, repitam aqui a mensagem para mim, por favor, porque vocês botaram várias e várias mensagens, né? Pode ser que eu não tenha respondido alguma. Se eu não respondi, você pode colocar de novo. Ah, tá certo. Pois então vamos falar um pouquinho, vamos parar de falar um pouquinho do Bill. E olha, pessoal de Nazaré, eu quero os projetos de vocês, viu? Ah, é meme. Povo, olha, eu sou péssima de meme. Eu sou péssima de meme. Daí vocês tiram, né? Eu sou daquelas pessoas que sou lenta para entender os memes. Ah, tá certo. Então, agora tá explicado. Todo mundo que colocou bora Bill, né? Bora Bill. É porque tá todo mundo de boa, né? Agora eu entendi. Então é porque o projeto tá de boa, né? Então é porque o projeto todo mundo já terminou, tá de boa, tá formatado, tá tudo tabulado, fizeram o sumário lindo e maravilhoso, colocaram as referências. Eita, menino, eu vou anotar quem foi que colocou Bora Bill, porque tá tudo de boa, né? Então eu quero ver todos esses projetos também, tá certo? Brincadeiras à parte, pessoal, eu vou atrás desse meme, porque eu não conheço. Eu vou conhecer para eu entender o que é que vocês estão falando. Galerinha, então de já, o foco. Organizem os seus projetos, tenham atenção com a data e com o horário, converse com o seu professor mediador, combine qual é a forma que ele vai receber o seu projeto. Veja, né, se está faltando alguma coisa, se você formatou corretamente, se colocou o sumário, se colocou o seu nome, se colocou as imagens que você tirou, por exemplo, na pesquisa de campo, ou que você encontrou na internet que seja importante, tá certo? Então, façam aí uma revisão geral. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato do WhatsApp, eu estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Tudo bem, galerinha? Turma, agora, né, nós não teremos aula, no caso, antes da entrega do projeto. Essa é a nossa última aula antes da entrega do projeto. Então, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês nessa tarde, amanhã também, para tirar alguma dúvida, tá bom? Pessoal, a gente está encerrando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, galerinha. Tchau, tchau.